Muito boa noite, Bruhim Abaim. Na nossa história de Rabanim, tem alguns Rabanim em especial que tem uma marca especial e peculiar, particular a cada um deles. Um deles é o Rebbe de Kotsk. Dentre de muitas frases que o Rebbe de Kotsk falou, frases muito curtas e poderosas. Eu vou adaptar um pouquinho, porque não foi falado em português, mas eu acho que essa é a tradução. Ele fala que a pessoa, o ser humano, qualquer um, viaja, muitas vezes procura viajar para lugares muito longínquos, lugares distantes. Ele fala que a pessoa muitas vezes procura o distante e deixando de lado o que está muito perto de cada um de nós. A própria pessoa. Muitas vezes, diz o Rebbe de Kotsk, que a pessoa viaja para lugares longe. A gente quer chegar na Lua, legal, colocar a bandeira dos Estados Unidos, primeiro homem a pisar na Lua. A gente quer ir para lugares que ninguém nunca conheceu, passear, bom proveito. Mas diz o Rebbe de Kotsk, a gente muitas vezes quer chegar em lugares longínquos, esquece do lugar mais próximo de cada um de nós e deixa ele passar despercebido, que é a nossa própria pessoa. Eu gostaria hoje, com vocês, de dar um mergulho, com coragem, nesse eu, nessa propriedade que é tão perto de cada um de nós, cada um a nós próprios, da forma mais maravilhosa do mundo, usando o submarino para investigar as profundezas, o melhor submarino que existe, que é a Torá Kedoshá, para essa investigação. Começamos por aqui, nesse mergulho, perto de cada um de nós. É o seguinte, nós tivemos na nossa história 3 avós, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Todo mundo conhece isso. Esses 3 avós, quando a gente olha para os nossos patriarcas, nossos avós, a gente tem que olhar para eles como 3 locomotivas. E puxando um vagão, alguns vagões, porque são alguns séculos de história no mundo, talvez cada vagão, para ilustração, é um século, e esses vagões puxam a história de todo o povo Yehudi durante, não a época de Avraham, Yitzhak e Yaakov, durante toda a história dos Yehudim nesse universo. Uma falha na locomotiva Avraham, uma falha na locomotiva Yitzhak, uma falha na locomotiva Yaakov é um prejuízo eterno para todos os demais vagões, no caso, cada um de nós. Então, cada um desses avós era algo maravilhoso, apesar que um ser humano erra, mas eles eram o top de que um ser humano pode atingir. Sendo assim, eu queria, já que eles eram tão uau, eles já calcularam e colocaram os trilhos para todas as futuras gerações, até a eternidade da história do universo, eu queria olhar com um pouquinho de cautela, com uma lupa, um episódio famoso que acontece com Yaakov. O terceiro dos avós, a terceira das locomotivas que leva esse trem maravilhoso chamado Cada um de Nós, Bnei Israel, para os 4 cantos do globo. A gente sabe que Yaakov era conhecido por Emet, pela verdade. O que eu vou falar para vocês agora, nesses primeiros 3 minutos ou 4 minutos, eu vi isso no livro do Rav Yaakov Kamenetsky. Rav Yaakov Kamenetsky também era chamado Ish Emet, era um homem muito honesto. Então, ele comentou, dentre muitas coisas, sobre Yaakov Avinu, que também era chamado Ish Emet. Então, diz Rav Yaakov Kamenetsky, no seu livro Emet le Yaakov, o seguinte: Yaakov, ele que deu início às 12 tribos do povo de Bnei Israel. Todas as 12 tribos vieram de uma única pessoa, Yaakov. Tem um detalhe que faltava para Yaakov ser Yaakov. Qual era o detalhe que a gente conhece? Faltava um acessório nesse grande homem para ele poder ser Yaakov Avinu. A brachá de seu pai Yitzhak, e essa brachá, essa bênção, era algo que precisava ter, antes disso, como pré-requisito, comprar a Bechorá, o fato de ser primogênito de Esav.
Esav, o seu irmão gêmeo, era primogênito. Yaakov teve que primeiro comprar o conceito da brachá de primogênito do seu irmão Esav, para posteriormente ganhar brachá do seu pai Yitzhak, e aí ele virava no jackpot o grande Yaakov Avinu, que é a terceira locomotiva e o progenitor das 12 tribos e de cada um de nós aqui. Olhem que interessante. Tem um problema com tudo isso. Para Yaakov receber a brachá, ele primeiro, mais uma vez, precisava comprar ou pegar alguma coisa, a Bechorá, o conceito de ser primogênito de Esav. Comprou. Mas para receber a brachá, ele teve que se passar de Esav. Porque seu pai Yitzhak não sabia que Yaakov comprou a Bechorá de Esav. Então, na hora de receber a brachá do seu pai, que era indispensável para que ele fosse Yaakov Avinu, ele precisou se passar de Esav. Porque o pai dele, Yitzhak, mais uma vez, ia dar a brachá para quem? Para Esav, que é o mais velho. E agora, Yaakov virou o mais velho, quando ele comprou, antes da brachá mais uma vez, a Bechorá de seu irmão Esav. Ele chega e vai pegar a Bechorá. Eu sempre tive uma pergunta. Por que Yaakov não falou para o seu pai Yitzhak, eu sou Yaakov? Eu sou Ish Emet. O meu carimbo é veracidade, verdade, honestidade. Olha, eu vou fazer o que é certo. Se a Kadosh Baruch Hu quiser me dar as brachot, ótimo. Se eu mereço, ótimo. E se eu não mereço, eu sou um tzadik, Yaakov. Então eu não quero algo que eu não mereço. Como que a Torá descreve para a gente? O fato que ele fez o que ele fez não é pergunta, porque a Torá fez questão de contar para a gente. Então deve ser que dentro da Torá tem alguma resposta. Como que Yaakov, que era Ish Emet, honesto, teve que se passar de Esav para virar Yaakov Avinu? Cadê a veracidade? Cadê a honestidade? Cadê a integridade aqui? Tá certo que existe um dado importante que a gente precisa levar em consideração, que Yaakov foi pegar a brachá do seu pai Yitzhak se fingindo de Esav, pela ordem de sua mãe Rivka. E sua mãe Rivka, por sua vez, assim diz Onkelos, o tradutor que explica a Torá, que veio do Har Sinai, essa tradução em aramaico, Rivka chega para Yaakov, seu filho, e diz, vai pegar a brachá do seu pai. Yaakov fala, eu não posso, eu não sou o primogênito. Se meu pai me perguntar quem é você, que eu respondo para ele. Ela diz, vai. Mas ele fala, eu não quero ser desonesto. Rivka diz para ele, eu recebi uma profecia que você tem que pegar a berachá do seu pai, a bênção do seu pai Yitzhak. Peraí, já mudou um pouquinho. É uma profecia. Ou seja, quando Yaakov foi se passar de Esav, ele provavelmente fez, ou talvez poderia ter feito de alguma forma para ilustrar, Asher que deixaram bemizotav etzivano, obedecer minha mãe e me fingir de Esav. Porque ela teve uma profecia, é uma ordem da mãe dele, e essa ordem veio de Akadosh Baruch Hu como uma profecia, então assim que ele teve que fazer. Mas ainda não respondeu a pergunta. Se Yaakov era Ish Emet, por que Kadosh Baruch Hu fez ele passar por essa situação tão desconfortável? Pessoal, olha que interessante. Tudo tão torto, tudo tão estranho, desagradável. Sabe que muitas vezes na vida, quando a gente fica matutando alguma ideia na cabeça, a gente fala, olha, nesse caso eu posso não ir na sinagoga, ou eu posso me comportar assim com o imposto, ou eu posso me comportar assim com tal pessoa no trabalho, funcionário ou patrão. Sempre que a gente começa a justificar, é uma regra isso, no nosso cérebro alguma atitude, sem ninguém saber, é porque tem alguma coisa de errado lá. Se não tivesse, não precisaria justificar. Yaakov teve que começar a justificar, olha, eu preciso ir porque minha mãe mandou, mas na verdade eu não quero mentir, mas ela me mandou e ela me mandou através de uma profecia. Mas um minuto, por que fazer as coisas de uma forma torta? É tão mais gostoso de viver de uma forma tranquila, honesta, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, sem ficar com a consciência pesada, o que eu vou falar para mim mesmo, para Hashem, para os meus amigos. Por que Yaakov teve que Ish Emet passar por essa situação tão estranha? Yaakov chega para o seu pai, Yitzhak,
se passando de Esav, fingindo que ele era Esav. Ele chega para Yitzhak, e Yitzhak pergunta, quem é você, meu filho? Ele queria confirmar antes de dar essas brachot poderosas que duram a eternidade inteira. Esav olha para seu... Yaakov, melhor dizendo, olha para o seu pai Yitzhak e diz o seguinte, Anochi Esav bechorecha. Esav é o primogênito. Yitzhak escutou, eu sou Esav o primogênito. E deu a brachá para Yaakov pensando que era Esav. Mas Rashi já explica, não se preocupa, Yaakov não mentiu. Yaakov falou Anochi, como que se fosse eu estou aqui. Uma informação, Esav é o primogênito. Meus queridos, é muito azedo isso. De novo, é tão estranho, é tão desonesto. Seria talvez um professor chega para um aluno, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, e pergunta para ele, quem fez esse trabalho? Quem fez essa prova? Foi você? Aí o jovem diz, sim, fui eu. O vizinho senta na minha frente. Colocou uma vírgula. Sim, e o vizinho senta na minha frente. Quer dizer que foi o vizinho que senta na minha frente que fez. Mas conseguiu enganar o professor. Talvez. Mas Yaakov? Por quê? Pessoal, olhem que resposta bomba. Isso leva a gente a mergulhar no nosso íntimo. É o seguinte. Óbvio que Hashem fez dessa forma porque tinha que ser assim. A pergunta é por quê? Diz Rav Yaakov Kamenetsky algo brilhante, ou mais que um brilhante. Diz ele o seguinte, Avram Avinu teve algo chamado Akedat Yitzhak. Primeiro dos patriarcas, Avram Avinu teve Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak era o seguinte, Avram Avinu, ele era o Mr. Chesed, o homem da bondade, o homem do altruísmo, o homem de pensar nos outros, onde tinha um olho virado para si, e o segundo olho olhando ao redor, como eu posso ajudar alguém que precisa de alguma coisa. Qualquer dúvida de Chesed, de bondade, qual é a vontade de Hashem referente a Chesed? A gente olha na Torá, a gente aprende a Avram Avinu muitas leis do que fazer e do que não fazer. Hashem fala para Avram Avinu o seguinte, Avram, chegou a hora de sacrificar o seu filho. Uau, sim? Meu filho? Aquele único, aquele que você mais gosta, aquele que você tanto esperou. Mas isso não é tão difícil, porque Avram Avinu queria fazer tudo por Hashem, mesmo que fosse o único filho, mesmo que fosse o que ele mais gosta, mesmo que é difícil, provavelmente para um pai, mas Avram Avinu, ele era um pedaço de Akadosh Baruch Hu, ele fazia tudo para Hashem. Talvez o que foi mais difícil para Avram Avinu na Akedah, dentre tudo o que ele fez na Akedat Yitzhak era o seguinte, já que eu sou um homem de Chesed, dizem Rachamim para a gente, de bondade, fazer um ato de crueldade, não de devoção para Hashem, porque isso para Avram Avinu, talvez no nível dele já era fácil, mas fazer algo que é contra a natureza dele, matar o filho, ser uma pessoa cruel, esse foi o challenge, esse foi o desafio, esse foi o que Hashem falou, deixa eu ver se ele vai passar o 10º teste. Porque, mais uma vez, ver se Avram Avinu ia jejuar 48 horas para Hashem era fácil. Ver se Avram Avinu ia dar a vida dele por Hashem era fácil. Dar a vida do filho dele também, entre aspas, no nível dele já estava fácil. Talvez o teste de Avram Avinu era, já que ele era o homem do Chesed, da bondade, pegar o seu filho, levar no Mizbeach, no altar, e sacrificar ele por vontade de Hashem, fazer um ato cruel, é exatamente o oposto de alguém que é o homem da bondade, que no caso era o ícone de Avram Avinu. Isso foi a Akedat Yitzhak para Avram Avinu. E Yaakov também teve uma Akedat Yitzhak. Não estava sabendo? Vamos aprender agora juntos. A Akedat Yitzhak, entre aspas, de Yaakov, qual que foi? Hashem fala para ele, Yaakov, você nasceu como Ish Emet. Você tem dentro de si algo chamado integridade, honestidade, ética. Eu quero ver se você gosta de mim de verdade. Hashem manda uma profecia para sua mãe Rivka. Rivka fala para Yaakov, Yaakov vai pegar Bechorá. Yaakov diz, eu vou pegar Bechorá, a Brachá de Yitzhak, meu pai, mas eu vou ter que me passar de Esav.
Diz ela, eu recebi uma profecia que você tem que fazer isso. Mas o que eu vou falar para o meu pai? Se vira. Yaakov chega para o seu pai Yitzhak e diz, Anochi, vírgula, Esav bechorecha. Esav é o primogênito. Mas um minuto, cadê a integridade? A integridade está no fato que Hashem mandou, nesse caso, ele se comportar assim. E nós perguntamos, mas por que Hashem fez ele passar por isso? Porque, meus queridos, ser uma pessoa honesta, quando nós nascemos honestos, nascemos com essa caída de sermos honestos, não é groise chokhmah, como se fala em árabe. Não é algo muito grandioso. Ele nasceu, isso é um presente de Hashem. Mérito terá, porque Hashem não tira mérito de nada. Hashem ama cada um de nós e cada ato merece um mérito. Mas avodá, trabalho, de midot, não teve. Hashem falou para Yaakov, eu quero ver se você consegue passar o seu Akedat Yitzhak. A sua midá, a sua virtude é emet. Essa é a sua natureza. Eu quero ver se você sabe mentir, porque eu, a Kadosh Baruch Hu, pedi. Essa foi a Akedat Yitzhak de Yaakov Avinu. Ser um homem amiti, verdadeiro, quando isso é natureza da pessoa, não é big deal. Se uma pessoa nasceu, tem gente que nasceu muito calma, gente que já nasce com um coração mais bondoso, é um presente de Hashem. E óbvio, cada vez que a gente usa isso para uma coisa boa, certeza que ganha mérito. Mas não é avodat midot, porque eu já nasci com isso, eu não estou trabalhando minhas características. Agora, uma pessoa que nasce avarento, ou uma pessoa que nasce mais enervado, ou mais ansioso, e ele se controla para ser calmo, ser sorridente, ou ser mão aberta, oposto da midá, qualquer que seja o exemplo que a pessoa nasceu, isso sim é master. Esse é o mestre das midot. Avram Avinu fazendo chesed era muito bonito, mas mais bonito, com todo respeito, era ver se ele conseguia ser cruel porque Hashem mandou. E Yaakov, sendo emet, verdadeiro, era maravilhoso. Mas extremamente maravilhoso, e a Avodat Midot era, será que ele consegue, nesse caso ímpar, mentir? Porque eu, maiúsculo, pedi? Quando se fala de Midot, queria mostrar para vocês que isso é Avodat Midot, não é o que a gente faz, é quanto nós trabalhamos para melhorar algumas Midot que a gente precisa aperfeiçoar elas. Olhem só um passo adiante. Tem uma Gemara no Tratado de Shabbat, na página Peitet Amud Aleph. A Gemara conta para a gente a primeira vez que Moshe Rabbeinu subiu no Shamayim para receber o Sefer, para receber a Torá de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu subiu e a Gemara conta isso, senão eu não conseguiria falar isso para vocês. Moshe Rabbeinu chega lá em cima pela primeira vez na sua vida. Ele vê a Akadosh Baruch Hu fazendo coroas para cada uma das letras do Sefer Torah. Ele olha e fica maravilhado. Uma coisa completamente nova, subir no Shamayim, Hashem, coroas com Sefer Torah, e certeza que tem explicações muito mais profundas do que eu estou falando para vocês, mas essa é a leitura da Gemara. E de repente, Moshe Rabbeinu olha e a Kadosh Baruch Hu fala uma observação para ele. A primeira observação de Hashem para Moshe Rabbeinu no Shamayim. Aonde você mora, não sabem falar Shalom? Hashem falando para Moshe Rabbeinu, assim diz a Gemara. Lá na terra, as pessoas não sabem se cumprimentar, ou seja, Hashem estava falando para Moshe Rabbeinu, você subiu aqui, diga boa noite, boa tarde, Shalom Alecha, Rebiu Mori, Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu não falou isso. Óbvio que a Gemara logo em seguida explica que Moshe Rabbeinu estava preocupado, será que eu posso cumprimentar Hashem? Como se cumprimenta Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu ficou receioso de que palavra usar por respeito a Hashem. Então, certeza que Moshe Rabbeinu não errou. Mas Hashem falou para Moshe Rabbeinu a primeira coisa quando ele chega no Shamayim. Klum yeshalom be'artzecha. Será que não tem um cumprimento,
Um fala oi para o outro, aonde você vem? Você chega aqui em cima no Shamaim e não sabe falar oi? Boa tarde, boa noite? Fiquei pensando comigo mesmo, por que a primeira interação de Akadosh Baruch Hu com Moshe Rabbeinu foi essa pergunta? Você podia ter falado para ele um pouco depois, em algum momento, a primeira interação de Hashem com Moshe Rabbeinu no Shamaim foi: você não sabe cumprimentar Moshe Rabbeinu? A gente já explicou a justificativa de Moshe Rabbeinu mais uma vez. Mas por que foi a primeira interação de Moshe Rabbeinu, de Hashem com Moshe Rabbeinu? Fiquei pensando, e talvez a Gemara está contando não para Moshe Rabbeinu, mas para cada um de nós hoje e aqui o seguinte: não pense você e Yehudiá, que refinamento de midot, de caráter, de atitudes, de traços pessoais, de comportamentos pessoais, é algo para viver lá embaixo, na terra. Fato é que isso não é verdade. Fato é que a primeira coisa que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no Shamaim, lá em cima, onde já não era mais terra, acabou, não tem mais seres humanos lá, é Hashem e os Malachim, foi: Habibi, você sabe falar oi? Ou seja, midot não é para que eu saiba me comportar com meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu marido, minha esposa, meu vizinho, meu patrão. É claro que é, mas é muito mais. Porque no Shamaim não tem pessoas. E a primeira coisa que Hashem falou para Moshe Rabbeinu é: cadê a sua umidade de falar oi para mim? E por que de fato Hashem falou isso para Moshe Rabbeinu? Qual a necessidade de ter boas midot lá em cima? Fiquei pensando, talvez a resposta seja porque esse é o nosso eu. E o nosso eu de verdade, a gente carrega onde cada um de nós for. Aqui na Terra, depois de 120 anos muito bem vividos, Bezrat Hashem, o nosso eu sobe. Quem é o nosso eu? É um conjunto das midot que nós temos. Talvez, por isso que essa foi a primeira intervenção de Akadosh Baruch Hu para com Moshe Rabbeinu, mesmo que não haviam pessoas. Não é para saber viver bem. Também é, certeza. Mas é porque esse é o nosso eu. Para sempre. E eu queria ressaltar uma coisa muito importante quando se fala de midot, que é o interessante, é o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam: mas Rabino, o que adianta ter midot? Falei errado. O que adianta a pessoa fazer mitzvot sem ter midot? As pessoas ficam bravas. Vi tal pessoa que é religiosa fazer uma coisa errada. Correto. De fato, não deveria ter feito. Mas o ser humano, por definição, erra. Mas, de fato, é verdade. Midot é muito importante. Mas o que eu queria abordar é o seguinte. Não tem nenhuma proibição de ter midot boas e fazer mitzvot também. Quando nós falamos, o que adianta fazer mitzvot sem ter midot? Verdade. Tudo adianta, mas não está correto. Porém, isso não quer dizer que a pessoa fala: então eu vou me preocupar com as minhas midot e eu esqueço as mitzvot de Akadosh Baruch Hu. Isso também não está correto. A harmonia é que a pessoa faça mitzvot e também trabalhe suas midot. Porque nós não estamos falando de midot aqui numa ONG. Nós estamos falando aqui na perspectiva de Akadosh Baruch Hu, na perspectiva de Hashem. A perspectiva de Hashem, ela faz parte do conjunto da Torá Kedoshá. E na Torá Kedoshá nós temos 613 mitzvot, cada um tentando melhorar, e Hashem tem paciência com cada um de nós, mas cuidar das midot não nos isenta de cumprir as mitzvot. É um balanço, é uma harmonia, é uma sinfonia que os dois precisam ser trabalhados. Rav Pam, Zichron Libraha, o Rosh Shiva, um dos Rashi Shivot, na geração passada de Torah Vadat, nos Estados Unidos, em Nova York mais precisamente, ele no fim da sua vida andava com um papel no bolso e tinha algo escrito, muito curto lá. O Gaon de Vilna escreveu o seguinte: a principal função do homem neste mundo é consertar as suas midot. A principal função do homem neste mundo é cada um de nós, não se preocupar com a dos outros, não. Cada um de nós cuidar das nossas midot. E Rav Pam, um Rosh Shiva, um homem que trabalhou muito sobre si, sobre seu caráter refinado, contava que no fim da vida dele, cada vez que ele olhava para aquele papel,
ele ganhava um rizuk, uma energia, e se relembrava de quanto importante é a pessoa pausar e de vez em quando fazer um scanning de como está as midot dela. Esse homem, até o fim da vida, andou com esse papel. Palavras do Gaon de Vilna, talvez valha a pena escrever. O homem, a principal função do homem neste mundo é consertar as suas midot, as nossas midot. Ou seja, não as midot, como a gente falou, que eu já vim com elas boas. Aquela Bezat Hashem usa para o bem, mas é consertar aquelas midot que precisam de um martelinho de ouro. E fiquei pensando comigo, e precisa mesmo de Rizuk. Porque, de uma ajuda. Porque, por qualquer razão do mundo, quando se trata de não kasher, cada um tem um nível dele de kashrut, cada um tem algo que é o stop loss, daqui para baixo eu não vou, referente a kasher, por exemplo, e a pessoa está com muita vontade de comer alguma certa comida, muita vontade, mas ele descobre que não é kasher. Ele nem pensa, se está abaixo do meu nível de kashrut, eu não vou comer. Por qualquer razão, quando se trata de midot, o comportamento não é o mesmo. Quando se trata de midot, o ser humano, por qualquer razão, ele encontra, acompanhem comigo, queridos, uma liberação. Aqui pode ficar bravo, aqui pode ser um pouco rude, aqui pode ser mal educado, aqui pode não esperar o vizinho, aqui pode não segurar a porta para ele. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, foi a primeira coisa. Lá onde você veio, lá na terra, as pessoas não sabem se cumprimentar. Por quê? Porque esse é o nosso eu. Midot, na verdade, tem que fazer parte da Torá Kedoshá igual às mitzvot. Óbvio que é um trabalho, mas nós estamos aqui, vivemos 120 anos com saúde para isso. A história se passa, olha que interessante, pessoal, quando a gente olha para Midot e Mitzvot, porque muitas vezes a gente acaba dando importância para Midot e não para Mitzvot, falamos sobre isso que não é o correto, mas às vezes também a pessoa acaba olhando tanto para as Mitzvot, esquece um pouquinho sem querer, obviamente, mas hoje o Shur vem para reativar esse neurônio chamado consciência de Midot, e não esquecer das Midot também, junto com as Mitzvot. A história se passa numa sinagoga em Rosh Hashanah, nos Estados Unidos. História verdadeira. O segundo dia de Rosh Hashanah, Haftarah fala sobre Haná. Haná, uma mulher que não tinha filhos e depois teve filhos. E em uma sinagoga peculiar de um dos rebes hassídicos, saiu o barulho e assim se comprovou que quem comprava a Haftarah do segundo dia de Rosh Hashanah, e se fosse uma pessoa que infelizmente não tinha filhos, essa pessoa, não sei se sempre, mas na maioria das vezes ela é abençoada com ter filhos. Um casal que tentou muito ter filhos, escutou isso, e quanto esforço não se faz para ter um filho, e Baruch Hashem, que quem tem filho tem que agradecer, Hodul Hashem Kitov, sem precisar fazer tanto esforço. Mas voltando à história, esse casal falou um para o outro, olha, talvez valha a pena a gente ir para lá. O marido falou, é verdade, Rosh Hashanah, mas a gente nem mora naquele bairro. Mas a esposa falou, olha, a gente não mora, mas por uma causa importante como ter filhos, a gente vai se virar. Os dois foram lá, procuraram uma casa para dormir, lembrem que Rosh Hashanah são 2 noites, porque são 2 dias de Yom Tov, e comer numa casa que não era deles, e se organizaram de uma forma que foi necessária, apesar de talvez não ser tão confortável. Chega o segundo dia de Rosh Hashanah, o dia tão esperado, o marido pronto para comprar no leilão a Haftarah do segundo dia de Rosh Hashanah. E de repente, os valores do leilão eram de 10, 12, 15 mil dólares. Chegou na Haftarah e tinha mais um, entre aspas, cliente procurando para comprar. E o leilão começou a escalar, estava em 30 mil. Aquele casal, o marido, vamos chamar ele de Avraham, diz 36 mil. Esticou 6 mil a mais do que o lance anterior. O outro indivíduo falou, olha, 36 mil eu não posso. Avraham comprou como programado Haftarah de Rosh Hashanah. Leilão, tira um Sefer Torah e aí sobe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, as leituras de Yom Tov. E
no meio da leitura de Yom Tov, Avraham, que comprou o leilão, aquele senhor que veio com a esposa para outro bairro, como a gente contou, comprar para poder ter filho, ficou pensando consigo mesmo, olha, eu faz alguns anos estou tentando ter filho, mas talvez aquele outro homem que foi no leilão comigo pode estar faz décadas tentando ter filho, talvez faz 10, 20 anos, e talvez ele precisa mais ter filho do que eu. Mas espera aí, eu paguei 36 mil, na verdade nem paguei ainda, preciso pagar, e eu vim de longe. Eu dormi numa casa, estou dormindo numa casa que não é minha, comendo uma comida que não é minha, pedindo favor para ficar 2 dias por aqui. Mas Avodat Amidot vem antes. Ele levanta a mão, chama o Gabai de uma forma discreta e fala o seguinte, Haftarah é minha. O Gabai fala, claro, todo mundo percebeu. Eu escolho para quem dar. Disse o Gabai, claro, é para o senhor mesmo, né? Disse Avraham, não. Dá para aquele homem que estava competindo comigo, que chegou no lance até os 30 mil, eu vou pagar tudo, mas a Haftarah vai para ele. Óbvio que na hora foi um desafio, meus queridos. Mas é uma segulá para ter filhos. Midot não é uma segulá para ter filhos. É uma segulá para ser um eu muito maior. É uma segulá para ser um novo eu, que não é só aqui na Terra, como a gente comentou. É aqui e no Shamayim, porque essa é a nossa definição. Esse é o nosso chip. Esse sou o meu eu, o nosso eu. E por isso, talvez, mas essa foi a continuação da história, que esse próprio Avraham contou a história, depois, não foram 9 meses, foi mais. Mas dentro de menos de 2 anos, Avraham conta essa história no Brit Milá, do seu filho, e diz, olha, eu queria comprar a Haftarah, mas eu acabei dando para uma pessoa que eu nem conhecia, porque talvez precisava mais do que eu. E agora, o que aconteceu foi que talvez Bezat Hashem ele teve um filho, não sei porque não conheço ele, mas eu tive um filho, não por ter subido na Torá, e lido a Torá e depois a Haftarah, mas por ter eu crescido e ficado mais alto dentro da Torá Kedoshá. Porque Midot é o nosso eu. Óbvio que nada contra a Segulot. O que seria de nós sem a Segulot? Mas não em vez das Midot. Olha que interessante. Olhar para o mundo, para Mitzvot, não atropelando as Midot da pessoa. Eu preciso chegar cedo na sinagoga. Correto. Mas será que é através de deixar o carro estacionado no lugar errado? Será que é através de não segurar a porta para a pessoa atrás de mim? Porque, óbvio que eu preciso chegar cedo. Talvez amanhã eu saia 1 minuto mais cedo de casa. Mas será que vale a pena chegar cedo e machucar uma das midot ou não? Parece daqui que tem que chegar cedo e também trabalhar as midot, mas um não às custas do outro. Sabe que uma vez eu escutei do Rosh Yeshiva que ele uma vez teve um certo dilema, uma pergunta com outro grande Rosh Yeshiva nos Estados Unidos. Ele contou para a gente que é uma pergunta muito difícil. Será que a pessoa pode ter boas midot sem ter Torah e Yirat Shamayim? De novo, será que a pessoa pode ter boas midot sem estudar Torah e ter Yirat Shamayim, temor de Akadosh Baruch Hu? Pergunta difícil. A pergunta é, eu tive essa pergunta, escutei a pergunta, não escutei a resposta. Na verdade, eles pensavam cada um pouco diferente do outro. Eu tive essa pergunta talvez por muitos e muitos anos. Quando estava preparando algumas horas esse shiur, eu acho que me veio a resposta. Prestem atenção. Será que dá para ter midot boas sem estudar Torá e sem ter Yirat Shamayim? Eu acho que dá. Repito, eu acho que dá. Agora acompanhem comigo. As midot que nós já nascemos com ela de uma forma brilhante, por exemplo, uma pessoa calma, nasceu calmo, ele já é mais tranquilo. Difícil deixar ele nervoso, pode até tentar, mas é difícil. Tem uma pessoa que é muito bem-humorada, essa pessoa é um sorriso ambulante. Difícil ele não sorrir, salvas talvez raras exceções. Mas isso não são midot. Talvez midot dá para ter sem ter Torá e Yirat Shamayim. Mas trabalhar as midot,
Eu acho que não. Porque nascer um pouco menos otimista e virar uma pessoa otimista, isso precisa de um trabalho de midot. E isso é mergulhar no íntimo, como a gente mencionou no começo do shiur. É ir para a lua, é ir passear no safari, é ir para Dubai, sartén, bom proveito. Mas é não esquecer de mergulhar aqui dentro também, como disse o Rebbe de Kotsk, e a gente mencionou no começo do shiur. Trabalhar as midot, ter uma harmonia de midot, conquistar as midot, passar no martelinho de ouro as midot que nós não nascemos com ela, isso sim, eu acho que a resposta é que não dá sem Torá e sem Irat Shamayim. Ah, mas tem fulano que ele tem midot maravilhosas, nasceu com elas. Agora, as que ele não nasceu, o que ele diz pra gente? Eu sou assim! A Torá diz, Habibi, você é assim, mas eu quero que você fique melhor ainda. Sabem que os Hassidim, todo Melave Malka, dizem que é uma segulá contar história. Os Hassidim falam que não precisa ser Melave Malka, pode ser qualquer dia, e não precisa ser história do Baal Shem Tov, pode ser qualquer história, e vai aí que há conceito de história para todo mundo, mas para os Hassidim é algo muito top. Então vou contar para vocês, sejamos nós Hassidim ou não, uma história de um dos Rebes, no que se refere a Midot. O Av Bedin, de um lugar na Hungria, chamado Kleinwarden, ainda na Hungria, conta sobre o Rav Shaile de Karestir a seguinte história. Sabem que dentro dos Rebes, cada um dos Hassidim tem um orgulho de contar um moifet para os Faradim, ou, tradução, um milagre que seu Rebbe fez. Esse é um costume. E cada um dos discípulos fala, olha, você contou uma história do teu Rebbe, meu Rebbe fez um milagre muito maior. E cada um vai contando a história do moifet, do milagre que seu Rebbe fez. O Av Bedin de Kleinwarden contou sobre o mofet que o Reb Shaile de Karestir, Zichron Libraha, fez. E a história é a seguinte. Um morador, uma vez, invadiu a casa do Reb Shaile de Karestir, mais uma vez, em pânico. E o Rebbe falou para ele, mas o que aconteceu? História verdadeira. Se ele, Rav, ofegante, tem alguém tentando me matar. Se ele, calma, o quê? Falou, tem um homem com um machado na minha casa, ele quer me matar, Rav. O Rebbe falou, calma. Foi até a casa do cidadão, que era perto da casa dele, lembrem que antigamente era tudo perto, no vilarejo. Ele pergunta, olha, me conta, por que o senhor quer matar o dono da casa? Diz ele, por quê? Porque ele comprou de mim uma carroça de madeiras por 10 reinish. Reinish era a moeda daquela época. E ele não quer me pagar. Eu fiquei num sol escaldante, diz o lenhador, cortando aquela madeira. Aquele sol escaldante cortando as madeiras. E ele não quer me pagar? Se ele não me pagar, eu vou pegar meu machado e vou matar ele, disse o lenhador para o Rebbe, referente àquele homem que encomendou as toras. Diz o Rebbe para ele, para aquele homem que encomendou as toras, você encomendou as toras? Disse ele, sim. Falei, então você tem que pagar. Disse ele, mas um minuto, Rebbe, quando eu comprei a carroça cheia de toras, mas a carroça sempre vem alinhada na horizontal. Então vem uma tora em cima da outra, uma carroça alinhada na horizontal ou na vertical, vem muito mais toras do que o jeito que ele me entregou. Ele me entregou as toras todas bagunçadas. Então quando eu comprei uma carroça, normalmente vem talvez 30 toras de madeira, e aqui tem 10, 15. O Rebbe então vira para o lenhador e diz para ele, olha, Habibi, no caso, você, então, não merece os 10 reinish, porque você não fez o combinado. Diz o lenhador, fiz o combinado ou não fiz, eu não estou nem aí. Eu fiquei no sol quente, esperando esse homem, trabalhando para cortar as madeiras e levar para esse homem, ou ele me paga ou eu vou cortar a cabeça dele fora. Uau! E diz o Av Beidin de Kleinwarden, contando para o público a história sobre o Reb Shaile, e perguntaram para ele, mas cadê o mofet? Ele, calma. Reb Shaile volta, tudo isso, o Av Beidin contando,
Teve um mofete, teve um milagre. Qual foi o milagre? O vendedor, o lenhador, aquele vendedor das madeiras, o lenhador, abaixou o machado e saiu andando, de forma calma, tranquila, sem fazer mal nenhum àquele comprador, àquele cliente, e o cliente dormiu de uma forma muito tranquila, e os dois estavam em paz. Então o público, os Hassidim perguntaram, mas o que o Rebbe fez? Ele fez uma poção mágica? Que palavras ele falou? Disse esse senhor que estava contando a história, o que ele fez? Tirou 10 reines do bolso dele e pagou a conta para o lenhador em prol da paz. Esse foi o mofete que o Rebbe fez. E na verdade é um mofete diferente dos outros. Frita alho, dá cambalhota, fala 3 teilim. Não, peraí, um minutinho. Sem desmerecer o teilim, óbvio. Um minutinho. Aqui, o Rebbe tirou do bolso dele, mesmo que não precisava pagar, mas se estou interpretando eu a história, talvez, me permitam. Se para um lulav a gente paga tantos dólares, se para uma caixa de matzá, se para uma mezuzá Baruch Hashem a gente paga tanto, por que para midot a gente não tem que pagar? Para deixar um Yehudi bravo com outro, um Yehudi enervado, preocupado, são midot, 10 reines vale. O Rebbe foi lá e pagou. Esse foi o mofeto milagre que o Rebbe fez. Diferente dos outros milagres, mas a lição é mais poderosa do que qualquer milagre. Eu queria nesse estágio final, já que a gente está falando de midot, terminar com um pensamento e uma história. Rav Shimon Schwab foi aluno do Rav Yerucham de Mir. E ele traz uma observação powerzíssima sobre um episódio que todo mundo conhece. Mesmo o personagem que a gente mencionou no começo do Shiur, Yaakov Avinu, Yaakov se encontra com Esav. Depois de muitos anos, Esav estava muito bravo com Yaakov, e Yaakov vai se encontrar com Esav, mais de 20 anos depois. E Yaakov pensa consigo mesmo, será que Esav ainda está bravo comigo, que eu peguei a pechorá dele, o fato de ser primogênito dele, como a gente mencionou no começo do Shiur? Estava com medo. Então ele se preparou para guerrear com Esav, possivelmente, mandou presentes, tentou fazer de uma forma natural, para apaziguar Esav, no caso que Esav estivesse bravo, e de fato a gente sabe que ele estava bravo. Mas por que ele tentou procurar formas naturais? Óbvio que dizem Chachamim para a gente que a gente não se apoia em milagres. Não pode se apoiar em milagres. Talvez Esav está bravo comigo e Yaakov, eu vou procurar formas naturais, mandando presentes, mandando uma boa palavra para amolecer o bicho, como a gente fala no português, amolecer a onça. Por quê? Nós não nos apoiamos num nes, en somchim ala nes, a gente não se apoia em milagres. Pessoal, olhem a observação que Rav Yerucham Mir diz. Depois, a história da Torá Kedoshá conta para gente que Esav amansou e veio abraçar Yaakov. Ele mudou, virou outra pessoa. Ou seja, o milagre, o nes aconteceu. Esav, que era um homem rude, bravo, ficou mansinho e falou para Yaakov, eu quero ficar seu amigo, esquece tudo. O milagre aconteceu. Diz Rav Yerucham Mir, pessoal, observem que power de observação. Ir de rude para uma pessoa carinhosa e tranquila, como que a Torá Kedoshá chamou isso em relação a Esav? Que aconteceu um milagre, um nes, um milagre. Trabalhar as midot, diz Rav Yerucham Mir, e mudar elas, é begeder nes, é como que se fosse um milagre. Porque é tão difícil e precisa de tanto trabalho que é como fazer um milagre. Fato é que quando Esav, mais uma vez, foi de uma pessoa brava, rude, carrancuda, para amoroso para com Yaakov, a Torá Kedoshá chama isso, como a gente mencionou, de nes, de milagre. Quando a gente vê alguém, depois de 30, 40 anos, alguém que trabalhou com a gente, estudou com a gente, estava com a gente num passeio, numa viagem, fala, uau, faz 30 anos não te vejo, não mudou nada. A gente leva isso como elogio. Pode levar, mas tem que pensar em uma coisa, 30 anos depois eu não mudei nada. Alguma coisa eu preciso começar a fazer.
Faz 30 anos esse homem não mudou nada, essa mulher não mudou nada. Eu sei que normalmente eles querem dizer que continua jovem, não está careca, não tem barba branca, a mulher tá magrinha, tá fit, mas não mudou nada nos ouvidos de um Yehudi, de uma Yehudiá, tem que soar azedo, tem que soar áspero, falar um minuto. Se eu não mudei, amanhã é um novo dia, eu vou começar, porque Midot é a definição da pessoa. Qualquer mudança é nes, 1 grau, um pouco, não é mudar do 0 para o 180. Qualquer mudança, uma pessoa que tem a facilidade de falar palavras vulgares, se controlar, falar a Shonará, ele ainda fala, só que fala menos, isso é Midot, é trabalhoso Midot, claro. Sorrir 1 vez por dia, eu já não sorri, agora sorri 1, mas tem outras 10 vezes que eu não sorrio, não interessa. É Midot, trabalhar as Midot, 1 grau é nes. A Kadosh Baruch Hu dança de alegria por cada 1 grau de Midot que nós aperfeiçoamos, porque Hashem sabe que não é fácil, óbvio, e a Kadosh Baruch Hu próprio chamou isso mais uma vez de nes, de milagre. E olhem que história power, e olha como é importante considerar, meus queridos, as Midot, junto com as Mitzvot, uma sem a outra não. A história se passa na casa do Rav Steinman, Zichron Libraha, quando esse grande homem tinha 95 anos de idade. Ele chega com 95 anos de idade e fala para os filhos antes da festa de Pesach. Rav Steinman, ele era uma observação, ele era muito cuidadoso de não beber em Israel água da torneira, do filtro, em Pesach. E talvez jogaram pão na água e ele era muito cuidadoso com Hametz. Alahai que precisa, certeza que não, era uma humra. Mas um homem desse, um homem tão refinado, ele anda quase que nem um anjo. Ele cuidava dessa humra, desse rigor a mais, que apesar que não é Alahá. Os filhos dele falam para ele, Abba, claro, a gente vai encher garrafas d'água para o senhor antes de Pesach para durar os 7 dias, em Israel de Pesach. Mas uma perguntinha só, Abba. O senhor está com 95 anos de idade. Agora é momento de começar essa humra, essa cautela a mais em Pesach? Rav Steinman vira para eles e diz o seguinte, escutem essa história, power, e com ela nós terminamos. Power é pouco. Diz Rav Steinman o seguinte, o primeiro ano que eu casei com a Ima, contando para os filhos deles, eu queria me cuidar dessa humra de Pesach, porque eu já me cuidava antes, e pedi para a Ima encher garrafas que durassem para mim os 7 dias de Pesach, para não precisar tomar durante Pesach água que saiu do filtro em Pesach, mas antes de Pesach somente, mais uma vez. Eu chego em casa e eu vi que ela esqueceu. Cheguei em Pesach, Seder de Pesach, vi que ela esqueceu. Ela me falou, ai, esqueci de encher as águas. A Steinman falou, não tem problema, é só uma humra, não é uma mitzvah, não é haverá. Tranquilo, pessoal, olhem o olhar de um gadolador. A Steinman, durante os 8 dias, tomou água do filtro, da torneira, do bebedor, água da garrafa normal, que a gente conhece. De repente, no ano seguinte, obviamente, tenta imaginar o que nós faríamos no mesmo Pesach, melhor não contar, ou talvez no ano seguinte, Rav Steinman não avisa nada para sua esposa e continua tomando água normal. Não pediu para sua esposa engarrafar águas antes de Pesach para cumprir aquele rigor, aquela humra. Por quê? Disse Rav Steinman depois, contando para os filhos, já com 95 anos, porque se eu começar a encher água agora, antes de Pesach, ia fazer a Ima ficar mal pelo ano passado. Porque ela falou, olha, é tão importante isso para ele, o ano passado eu furei 7 dias com meu marido. Então, o segundo ano, ele não fez a humra. O terceiro ano, ele não fez a humra. O quarto, quinto, sexto, casado 65 anos, ele abriu mão daquela humra, daquele rigor que ele gostaria de fazer. Então perguntaram os filhos para ele, Abba, Manistana hoje de todos os anos, porque agora com 95 anos. Rav Steinman, por quê? Porque esse é o primeiro ano que a Ima não está mais com a gente. E agora eu não vou ferir os sentimentos de mais ninguém. Agora sim eu posso cuidar das minhas humrot sem incomodar ninguém. Por favor, disse Rav Steinman para os filhos, Pesach está chegando, não esqueçam de encher as garrafas para mim. E obviamente que dessa vez ninguém esqueceu, e a gente vê
o refinamento de Midot, porque Midot é o nosso eu. Esse é o nosso chip. Que Bezrat Hashem a gente possa subir, crescer mais, redefinir o nosso eu e lembrar que cada esforço para Hashem é igual a um milagre. Que Bezrat Hashem é igual que a gente faça esforço para melhorar nossas Midot e Mitzvot também. Para Kadosh Baruch Hu, isso Hashem é visto por Hashem como um milagre, que Kadosh Baruch Hu faça refletir em cada um de nós e faça milagres de formas maravilhosas, que a gente veja somente coisas boas nas nossas vidas. Noite espetacular, semana maravilhosa a todos. Boa noite.